Imagina olhar para o céu em uma noite comum e perceber que uma estrela simplesmente não faz sentido. Ela tá lá, brilhando como qualquer outra, mas quando os cientistas analisam o calor que ela emite, algo está completamente errado. Não é um pequeno erro de cálculo, não é uma diferença mínima, é um tipo de radiação infravermelha que não deveria existir segundo tudo que a ciência conhece. Os melhores físicos do planeta olharam para esses dados, compararam com todos os fenômenos naturais possíveis e chegaram à mesma conclusão inquietante. Ninguém sabe explicar. Agora imagine que não é apenas uma estrela, são 60 estrelas espalhadas pela nossa galáxia, emitindo exatamente esse mesmo sinal estranho. 60 objetos que parecem normais na luz visível, mas que no infravermelho liberam uma quantidade absurda de energia. E agora o telescópio mais poderoso já construído pela humanidade pode finalmente revelar o que está acontecendo. O que você vai ouvir agora não é teoria da conspiração, nem ficção científica. São dados reais. Pesquisas reais e uma pergunta que pode ser a maior da história da humanidade. Será que estamos vendo os sinais de uma civilização alienígena avançada? Tudo começou com uma ideia proposta em 1960 por um físico chamado Freeman Dyson. Ele sugeriu algo aparentemente simples. Qualquer civilização que sobreviva tempo suficiente vai precisar de cada vez mais energia. Chega um ponto em que a energia do próprio planeta não é mais suficiente. A única solução seria ir direto à fonte, a estrela. A proposta era construir uma mega estrutura gigantesca ao redor dela para capturar praticamente toda a energia emitida. Essa estrutura ficou conhecida como Dyson Sphere. Não estamos falando de um painel solar grande. Estamos falando de algo com uma área de superfície centenas de milhões de vezes maior que a Terra, possivelmente construída desmontando planetas inteiros para usar o material. O detalhe mais importante é que uma estrutura dessas não passaria despercebida. Ela absorveria a luz visível da estrela, mas liberaria o excesso de energia na forma de calor infravermelho. Em outras palavras, deixaria uma assinatura detectável no espaço. Alguns anos depois, outro cientista levou essa ideia ainda mais longe. O astrofísico soviético Nikolai Kardashev criou um sistema para classificar civilizações com base na quantidade de energia que conseguem controlar. A famosa Kardashev Scale. Uma civilização, tipo, uma domina toda a energia do próprio planeta. A humanidade ainda nem chegou lá. Uma civilização, tipo 2, controla toda a energia da sua estrela, menos algo que poderia ser feito com uma esfera de Dyson. E uma civilização, tipo 3, teria energia suficiente para controlar uma galáxia inteira. Agora vem a parte que deixou os cientistas em alerta. Em 2024, 2 grupos de pesquisadores analisaram dados de 5 milhões de estrelas usando 3 grandes projetos astronômicos: o satélite Gaia, o levantamento 2MASS e o telescópio WISE. O objetivo era simples: encontrar estrelas que apresentassem excesso inexplicável de radiação infravermelha. Depois de aplicar filtros extremamente rigorosos, removendo poeira estelar, colisões de planetas, erros de medição e galáxias de fundo, restaram apenas 60 estrelas suspeitas. E entre elas, 7 chamaram ainda mais atenção. Todas são anãs vermelhas, relativamente próximas em escala galáctica. Algumas estão a menos de 900 anos-luz da Terra, e algumas emitem até 60 vezes mais calor infravermelho do que deveriam. Existem explicações naturais possíveis: discos de detritos, colisões planetárias, estrelas companheiras invisíveis, ou galáxias escondidas atrás da linha de visão. De fato, estudos recentes sugerem que algumas dessas candidatas podem ter esse tipo de interferência. Mas mesmo depois de todas as análises, 4 delas continuam sem explicação convincente. É aqui que entra o telescópio mais poderoso da história, o James Webb Space Telescope. Equipado com o instrumento MIRI, ele consegue observar exatamente os comprimentos de onda de infravermelho onde uma possível estrutura desse tipo emitiria energia. Mais do que isso, ele pode analisar a assinatura química do sinal e descobrir se o calor vem de um processo natural ou de algo completamente diferente. Se um dia o James Webb confirmar que uma dessas estrelas está cercada por uma megaestrutura artificial, o impacto seria impossível de medir. Não seria apenas uma descoberta científica, seria a prova de que não estamos sozinhos no universo. Pense nisso por um segundo. Na Via Láctea existem cerca de 400 bilhões de estrelas. Se apenas uma fração minúscula delas apresentar esse tipo de assinatura, isso poderia significar centenas de milhares ou até milhões de sistemas estranhos espalhados pela galáxia. E então surgiu o famoso Fermi Paradox,
se civilizações avançadas existem, por que ainda não ouvimos nada delas? Talvez estejam longe demais. Talvez usem tecnologias que ainda não sabemos detectar. Ou talvez simplesmente não tenham interesse em se comunicar. Mas existe uma verdade simples, que a ciência nunca ignora. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Hoje, pela primeira vez na história, temos tecnologia suficiente para procurar esses sinais de verdade. Telescópios capazes de enxergar calor vindo de centenas de anos-luz de distância, equipes analisando milhões de estrelas em busca de anomalias, e um instrumento observando o universo, com uma precisão que era impossível há apenas algumas décadas. Talvez todas essas estrelas estranhas tenham explicações naturais que ainda não entendemos. Mas também existe outra possibilidade, pequena, improvável, mas real, a de que, em algum ponto da nossa galáxia, uma civilização sobreviveu tempo suficiente para dominar a energia de uma estrela inteira. E se um dia confirmarmos isso, a humanidade nunca mais olhará para o céu da mesma maneira.